Eu quero cumprimentar todos os amados ouvintes com a paz seja convosco. Mais uma vez, é uma alegria a gente poder estarmos aqui nos estúdios da Rádio Paranapanema, né? Eu agradeço o convite do irmão Silvio, da irmã Valéria, né? Todos os irmãos que estão na direção desse programa maravilhoso que Deus tem operado. Amados irmãos, nessa tarde eu quero trazer uma palavra para o coração de todos vocês, aquilo que Deus colocou no meu coração e que está registrado em Mateus capítulo 26, do verso 47 em diante, pois nós estamos comemorando a Páscoa, amanhã, domingo de Páscoa, e muitas vezes nós comemoramos a nossa Páscoa de maneira tão simples, esquecendo da profundidade, né, do realismo que tem a Páscoa, ou que deveria ter a Páscoa para a gente, né? Vamos lá então. Mateus 26, 47 diz assim: Falava Jesus ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus à multidão: Saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Senhor, pela tua infinita misericórdia, nos encontramos nessa tarde para te engrandecer e te exaltar. Senhor, o Senhor escolheu este momento para nós, este momento para ministrarmos a tua palavra. Me usa como um vaso em tuas mãos, para que todos nós possamos alimentar-nos da tua palavra. Venha saciar-nos, para que a nossa vida espiritual seja, Senhor, saciada agora. Espírito Santo, fala aos corações. Ministra de acordo com a tua vontade, é que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Eu quero dizer para todos os amados ouvintes, né, que Jesus, a nossa verdadeira Páscoa, que Jesus, o Cordeiro de Deus escolhido por nós, para que para nós pudéssemos ter salvação. Que nesta tarde desse sábado, você que chegou a este momento, talvez pensando até em tirar sua vida, saiba que por você, alguém entregou a vida por você. E esta pessoa se chama Jesus. Como nós lemos na palavra, aonde estava Jesus? Ali no Getsema. Aonde estava Jesus naquele momento? Orando, buscando a Deus. A palavra de Deus diz que enquanto ele orava, ele suava gotas de sangue pela tribulação, pela perturbação, pelo sofrimento que ele ia passar. Na verdade, aquela luta já estava, né, ele já estava travando aquela luta em nosso favor. E hoje podemos chegar e dizer para ele que nós o amamos? Podemos reconhecer este preço que ele pagou por nós? Será que estamos vivendo uma fé cristã verdadeira? Devemos analisar como estamos vivendo a nossa fé. Se estamos vivendo de maneira que está agradando o Filho de Deus. Naqueles dias, Jesus olhou para mim e para você e não mediu esforço. Nós lemos que ele disse para os seus discípulos: Olha, se eu quisesse, eu mandaria neste momento, eu rogaria ao Pai, e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos para ali socorrer. Mas não era o principal foco, não era o principal objetivo de Deus, né? Socorrer Jesus, impedir que ele pagasse o preço. Pelo contrário, o objetivo de Deus era que Jesus pagasse o preço para que eu e você pudéssemos ter o direito
de ter a salvação, a vida eterna. E às vezes nós buscamos a Jesus porque Ele poderia me dar uma casa, porque Ele poderia me dar um carro, porque Ele poderia me dar um bom trabalho, esquecendo que devemos buscar Jesus pelo principal motivo que Ele veio. Qual foi o principal motivo? O principal motivo foi pagar o preço pelos meus pecados, pagar o preço e dar o direito de salvação para nós. O principal objetivo de Jesus foi esse. Ele veio para realmente cumprir o plano de Deus. E qual era o plano de Deus? Resgatar os homens, resgatar a humanidade, dar o direito de salvação. Quando nós vemos na Bíblia que Adão e Eva pecou, eles saíram da presença do Senhor, foram destituídos da glória de Deus. Deus não pôde mais ter aquele contato que tinha com Adão e Eva antes do pecado. O Senhor preparou alianças para que os homens pudessem ter novamente com Ele o mesmo propósito, né? Caminhando o mesmo propósito que Ele teve no Jardim do Éden. E em todas as alianças, o Senhor honrou a parte dele. Nós vemos no momento em que Deus olha para a terra e vê a terra totalmente deturbada, os homens totalmente longe do propósito de Deus, os homens caminhando pelos seus próprios caminhos, e Deus resolve destruir a terra através do dilúvio. Mas Deus encontra um homem lá no meio, que não se corrompia. Deus encontra um homem que decidiu obedecer aos mandamentos do Senhor no meio de uma terra totalmente perturbada, no meio de um povo totalmente longe da presença do Senhor. Ainda hoje vivemos esse momento. E aqueles que decidem obedecer ao Senhor, o Senhor olha e vê, e o Senhor tem olhado para todos nós. E será que tem encontrado em nós a fé como a de Noé? Que no meio daquela multidão de pessoas que não queriam saber de Deus, ele continuou ali com o seu caráter inabalável, com o seu caráter voltado para fazer a vontade do Senhor, sendo honesto no meio dos corruptos, não adorando outros deuses, mas adorando o único Deus no meio de uma idolatria. Será que hoje ainda não vivemos no meio da idolatria? A idolatria pelo dinheiro, a idolatria por homens que perecem, idolatria por coisas que não nos dá nenhuma condição de prosperidade, de milagre, de socorro, nenhum refúgio verdadeiro. Será que não vivemos ainda? Será que não precisamos nesse sábado que antecede o domingo de Páscoa viver a verdadeira Páscoa? Hoje nós vemos o comércio diluindo a Páscoa em ovos de chocolate, dizendo que é a Páscoa. Não, a Páscoa nossa é a entrega de Jesus na cruz do Calvário. A Páscoa nossa vai muito além daquilo que nós estamos acostumados a ver. Se nós olharmos para a Páscoa judaica, quando o Senhor instituiu, qual foi o propósito da Páscoa judaica? Primeiro, como memorial. Segundo, como simbolismo profético. Memorial, por quê? Porque Deus estava tirando o povo da terra do Egito. O povo estava ali vivendo na escravidão. O povo não tinha direito. Talvez você, assim como eu, nunca foi escravo, fisicamente falando. Não teve a experiência de ser escravo. Mas o escravo não tem direito. O escravo não tem a condição de escolher. Ele tem que obedecer. E aquele povo naqueles dias era um escravo de Faraó. Eles tinham que trabalhar. O escravo não tinha feriado, não tinha sábado, não tinha domingo. O escravo não tinha folga. O escravo tinha que trabalhar, e quando estava doente, não podia se entregar à doença. Dependendo se tivesse uma dor de cabeça, se tivesse uma dor na perna, tinha que continuar. Se não fosse nada grave, que o colocasse na cama, e se colocasse, muitas vezes eram até mortos, né, ao invés de serem tratados. Deus olhou para aquele povo e fez o quê? Fez um milagre para tirar eles da terra da escravidão. A palavra de Deus diz que depois de 9 pragas que foram mandadas para o Egito, cada praga que vinha, Faraó amolecia o coração e dizia que ia deixar o povo ir embora. Mas quando passava a tribulação, Faraó endurecia o coração e novamente negava e ainda mais aplicava mais sofrimento sobre o povo de Deus. Mas o povo de Deus, né, olhando para Deus, Deus olha para ele. Quando nós buscamos no Senhor, o Senhor não nos esquece.
Às vezes a circunstância está dizendo que Deus não está respondendo, está em silêncio. Deus, mesmo no seu silêncio, Ele está trabalhando em nosso favor. Enquanto o povo daquela época pensava que Deus não estava se importando com eles, Deus estava preparando Moisés para ser o guia daquele povo, para ser como pastor daquele povo, conduzindo de acordo com a vontade de Deus. E depois, quando vem a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, para que Deus pudesse proteger o seu povo do anjo da morte, o que Deus faz? Institui a Páscoa. E essa Páscoa era instituída de uma maneira simbólica, mas real e verdadeira. E se fosse cumprido de acordo com a vontade de Deus, ali o anjo da morte não passaria sobre os primogênitos de Israel. Deus ensina Moisés como deveriam ser os elementos básicos para aquela Páscoa. Primeiro, tinha que haver uma mesa preparada com louças nobres. Não era qualquer louça. Não era a louça mais simples, mas louças nobres. Haveria velas que simbolizavam a luz divina, afastando as trevas, que deveriam ser acesas na hora da ceia pelas mulheres. Havia o Haggadot, livros para que se acompanhem as leituras feitas pelo chefe da família. O pães ázimos, sem fermento, simbolizava o fato de eles terem de prepará-los com pressa, sem tempo para levedar a massa. Eles não podiam perder tempo, não havia mais como perder tempo. E se nós olharmos para os nossos dias de hoje, também vemos que não podemos mais perder tempo, porque a volta de Jesus está próxima e muitas vezes nos pegamos perdendo tempo. Jesus nos chama hoje, na Páscoa, que mais uma Páscoa queremos comemorar, lembrando em sua memória, para não perdermos mais tempo, para continuarmos andando, caminhando, não pensarmos em desistir. Pastor, a luta está difícil, o nosso Senhor é maior do que a luta. O nosso Senhor é o que nos dá vitória. Não podemos parar. Aquele povo teve que preparar rapidamente, não puderam perder tempo. Na mesa também havia o vinho ou suco de uva, com as 4 taças que representavam as 4 etapas da redenção daquele povo, que era a primeira, a libertação da escravidão, a segunda, a saída do Egito, o terceiro, a morte do exército de Faraó no mar, e o quarto, a entrada na terra prometida. Nós podemos ver que o Senhor nos tirou também da escravidão com sua entrega na cruz do Calvário. Ele dá o direito para estarmos livres. Pastor, eu nunca fui escravo, mas a palavra de Deus diz que quando nós não estamos com o Senhor Jesus, quando nós não temos o nosso nome escrito no livro da vida, quando nós não entregamos a nossa vida para o Senhor, nós vivemos em escravidão. Qual escravidão? Escravidão do pecado. Vivemos debaixo das mãos do inimigo. Mas quando nós chegamos na presença do Senhor, quando entregamos a nossa vida para o Senhor, quando permitimos Ele escrever o nosso nome no livro da vida, o que acontece? Fomos libertos da escravidão do pecado. A força do pecado, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Aquilo passou a não mais vigorar sobre a nossa vida. A morte eterna. O anjo da morte eterna não vai ter mais poder sobre nós, porque fomos livres. Né? Fomos livres. Saímos do Egito, a terra de escravidão. Vencemos, né, o exército, estamos vencendo o exército de Faraó, ou seja, o exército do inimigo está sendo vencido a cada momento, a cada instante. E estamos sendo preparados para entrar na terra prometida. Olha que tremendo, irmãos. Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Né? Ele disse: eu vou vos preparar lugar. E olha só. E ele disse que voltaria. E ele vai voltar. Precisamos viver uma fé cristã verdadeira. Que esta Páscoa seja uma renovação da nossa fé. Que esta Páscoa seja uma renovação dos nossos propósitos com o Senhor. Não seja apenas uma comemoração. Né? Não seja apenas uma comemoração. Às vezes deixamos o ano inteiro passar e quando chegamos na Semana Santa, na Semana da Páscoa, escolhemos um dia para ser santo, escolhemos um dia para comemorar a Páscoa, enquanto deveríamos comemorar todos os dias de nossa vida, todo instante, todo segundo.
voltarmos para Jesus de forma que agrade a Ele. Mas a minha vida está 100% diante do Senhor, a minha vida está ótima diante do Senhor. Será que está mesmo? Será que está mesmo? Pois a palavra diz que aquele que diz que não tem nenhum pecado já se tornou um pecador. Às vezes nós achamos que a nossa vida está santa diante do Senhor e começamos a apontar a falha do irmão, da irmã. Lembra disso? Às vezes olhamos e começamos a murmurar contra alguém, dizendo, né, coisas que não deveríamos dizer, e achamos que estamos com a veste da santidade. Não é assim. A palavra de Deus nos ensina que devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Amar aqueles que nos perseguem, amar aquele que nos odeia, amar aquele que é o nosso inimigo. Como é difícil amar o nosso inimigo, né? Como é difícil amar o nosso inimigo. Mas a palavra de Deus nos dá a receita, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O inimigo pode usar alguém de carne e sangue contra você, mas a sua luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, dominadores. Devemos ter isso em mente. Quando nós temos o Senhor em nossa vida, irmãos, nós superamos tudo aquilo que vem para ser a nossa derrota, que vem para ser a nossa destruição. Olha para o Messias, Ele entregou a sua vida em teu resgate. Ele entregou a sua vida em nosso resgate. Ele não parou na metade do caminho, Ele foi até o fim para cumprir a vontade do Pai. E Ele nos ensinou que é tão simples cumprir a vontade de Deus. A cada passo que nós damos, a cada momento que caminhamos, Senhor, caminhamos na nossa vida, nós podemos agradar ao Senhor. Agrade esse Deus maravilhoso. Se você sente que ninguém se importa com você, olha só a entrega do Filho de Deus por você. Na cruz do Calvário, Ele carregando aquela cruz, com a coroa de espinhos, perfurando a sua fronte, com o corpo dilacerado de tanto levar chicotada por causa dos nossos pecados. Ontem na igreja, nós ministrando, eu falei, já pensou se ao findar de toda a labuta nossa, nós teríamos que enfrentar a cruz para ganhar salvação? Como seria? Se hoje que é tão simples servir ao Senhor, é só servir a Ele, obedecer a Ele, muitos desistem, muitos abandonam a sua fé, muitos permite esfriar a fé e abandona o Senhor por motivos tão simples, tão pequenos. Seria mais difícil. Mas olha só, Jesus escolheu sofrer a parte mais difícil para eu e você fazermos somente a parte mais fácil. É simples caminhar nos caminhos do Senhor. É fácil andar nos caminhos do Senhor. Basta querer. Andar nos caminhos do Senhor não é ficar correndo de um lado para o outro, batendo de uma porta a outra, idolatrando homens, achando que eles têm poder para curar, têm poder para libertar. Não. Nós devemos adorar o Senhor. A nossa adoração é somente para o Senhor. Os homens podem, a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Maldito é aquele que confia no homem. O homem vai enganar você, o homem vai mentir para você, mas Deus não. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Passe o tempo que passar, Ele vai cumprir. Demore o tempo que demorar, Ele vai cumprir. Porque os sonhos de Deus na sua vida, Ele deseja cumprir. Os planos de Deus na sua vida, Ele deseja cumprir. E as promessas que Deus faz para você, meu irmão, minha irmã, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Porque Ele não mente. Demore o tempo que demorar, Ele vai cumprir. Amanhã, o que você tem planejado para amanhã, para o domingo de Páscoa? Amanhã, se nós estivéssemos no passado, no momento em que Jesus morreu, hoje acredito eu que naquele sábado, né, como hoje, mas naquele sábado, os discípulos que estavam lá na casa, fechado, com medo, diz a palavra que eles fugiram, abandonaram. Pedro, que foi o que cortou a orelha de Malco, com a espada, faz o que? Larga a espada e sai correndo. Já tinha sido avisado por Jesus que antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria, ele negou. E agora, num sábado, ele estava fechado na casa, com medo de ser o próximo a ser preso,
e ser condenado por aquilo que Jesus foi. Acredito que foi um tempo de angústia, de reflexão para eles. Talvez aquele sábado de tristeza foi o tempo em que eles começaram a permitir que realmente a palavra de Deus, né, aquilo que Jesus tinha ensinado, adentrasse ao coração deles. E no domingo, na ressurreição, que amanhã simboliza a ressurreição de Jesus, sem a qual o preço não teria sido completo. Se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, não tinha tido conseguido pagar o preço completo pelo nosso resgate. Mas no domingo ele ressuscitou. No domingo, domingo de alegria, domingo de festa, domingo quando aquelas mulheres vão até o túmulo de Jesus porque os homens não tiveram coragem. Muitas vezes os homens dizem, eu sou homem, eu sou corajoso, sou homem com H maiúsculo, mas naqueles dias não teve homem com H maiúsculo, né? Naqueles dias não teve. E quem foi? Foi as mulheres. As mulheres foram enfrentar os soldados que estavam à frente do túmulo de Jesus. Foi lá pedir para que rompesse o lacre, abrisse o túmulo para que realmente fosse preparado o corpo de Jesus. Que eles nem puderam preparar o corpo. E elas, ao chegarem lá, têm a notícia, a maior notícia, a melhor. O que procuras aqui? Ele não está aqui mais, ressuscitou. E elas voltam correndo alegre. Irmãos, a alegria daquele momento, elas chegam até os discípulos e talvez esperava que eles ouvissem e glorificassem a Deus, mas pelo contrário, o que ouve da boca do discípulo, vocês estão loucas. Isso não pode ter acontecido, mas como não pode? Jesus ressuscitou Lázaro 4 dias lá enterrado. Não era para eles terem acreditado. Não era para eles terem saído correndo e glorificando a Deus e falando do amor de Jesus, mas saem correndo para ver se era verdade, se não era mentira, se elas não estavam mentindo. E ainda quando chegam lá, acham que foram roubados o corpo de Jesus. Mas quando eles têm um encontro com Jesus, eles passam a servir a Jesus e a pregar a Jesus. Ainda hoje precisamos, às vezes, ter um encontro com Jesus. Porque olhamos para aquilo que está diante de nós, que parece impossível, e esquecemos que Ele é o Deus do impossível. Até aqui Ele tem nos ajudado, vimos Ele realizar muitos milagres até aqui em nossa vida, mas quando chegamos diante de algum obstáculo, esquecemos que Ele tem poder para realizar. Esquecemos que Ele é mais poderoso. Naquele domingo, foi o domingo da vitória para eles. Ressuscitou o Mestre. Amanhã é o domingo da nossa vitória. Ressuscitou o Mestre. E devemos olhar para essa ressurreição. E permitir que essa ressurreição também se estabeleça em nossa vida. Também se estabeleça em nosso viver. Para que cada dia possamos viver novidade de vida. Assim como diz a palavra. Que aqueles que têm o Senhor a cada dia vivem em novidade de vida. E às vezes está faltando essa novidade de vida, né, meu irmão? Às vezes está faltando essa novidade de vida, né, meu irmão? Porque está faltando a verdadeira ressurreição de Jesus no seu interior. Eu quero orar por você neste momento, para que amanhã, começando de hoje, amanhã seja o domingo da alegria, o domingo da ressurreição, o domingo da renovação da fé. Se você puder fechar os seus olhos, feche. Se você não puder, não tem problema, leve o teu coração junto ao meu. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, e teu Espírito Santo agora, clamamos a Ti, Senhor, por cada ouvinte, cada irmão, cada irmã que está ouvindo, por aquele, Senhor, que precisa de uma ressurreição verdadeira na fé, Senhor. Estabeleça agora, Senhor. Transforme, Senhor, agora este momento que o teu filho e a tua filha está passando, que muitas vezes são momentos de derrota, muitas vezes são momentos de destruição, de tristeza, de choro, de dor, de angústia. Transforma agora, Senhor, em vitória, em alegria. Que seja um renovar, Senhor, do teu poder agora, um renovar na fé, Senhor. Renova a fé do teu filho e tua filha. Restaura, Senhor, a aliança que foi quebrada contigo, Senhor. Porque o homem sozinho não consegue ter a restauração da aliança, mas o Senhor proporciona a restauração da aliança. Renova a fé do teu filho e da tua filha.
Aqueles que estão enfermos, Senhor, toca agora. Tira toda enfermidade, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, no leito, Senhor, ouvindo este programa, Pai querido, seja impactado, seja curado, seja restaurado. Seja restaurada a saúde, Senhor. Aquele, Senhor, que precisa de uma cura espiritual, Senhor, porque não consegue perdoar, que já virou, Senhor, uma ferida, cauterizou em uma ferida. Senhor, agora coloca as tuas mãos, cura esta ferida, Senhor, para que haja perdão, para que haja liberação do perdão, Senhor. Coloca as tuas mãos, ó Pai querido, sobre os nomes que aqui estão, Senhor. Vidas, famílias precisando do socorro, o socorro que o homem não consegue dar, a vitória que o homem não consegue realizar na vida destes teus filhos, dessas tuas filhas. Mas o Senhor é o Deus do impossível, e nós ministramos agora, Senhor, que o impossível aconteça. Transforma-se impossível na vida dos teus filhos e filhas. Senhor, muda a história dessas famílias. Muda a história, Senhor, dando vitória, dando graça, dando misericórdia, dando cura, dando libertação de todas as algemas do inimigo, de todas as correntes do inimigo, de tudo que foi levantado, toda arma que foi levantada contra essas vidas, agora seja quebrada, destruída, todo espírito de vício seja expulso, arrancado dessas famílias, Senhor. Toda causa na justiça, Senhor, que está empacada, não sai. A partir dessa semana começa a desenrolar, desenrola, desamarra, Senhor, que está amarrado. Desamarra, Senhor, que está amarrado agora, dando a vitória para teu filho e para tua filha. Pai querido, com este copo d'água, esta garrafa d'água, esta foto, esta chave que está diante do receptor, diante do computador, Senhor, para que as tuas mãos alcance agora, Senhor, para que teus filhos vejam as tuas mãos operando milagres. Opera o milagre no teu nome, Senhor, porque eu declaro esta bênção para a honra e glória do teu santo nome. Amém.